Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é o dia da transfiguração do Senhor, festa do Senhor Bom Jesus. E olha que temos comunidades aqui da nossa diocese, como é o caso de Brasitânia, cujo padroeiro é o Senhor Bom Jesus. Grande abraço a todos dessa grande comunidade. E vamos então meditar juntos o Evangelho desse dia tão importante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa cena é fantástica e daria para comentarmos tantos detalhes, tantos aspectos dela. Vamos nos restringir a alguns dos mais importantes. Por que essa cena de transfiguração? Nós temos que levar em conta que Jesus estava se dirigindo para Jerusalém. Lá chegando, ele acabaria sendo detido, preso, interrogado, julgado, condenado à morte e depois crucificado, morto e sepultado. E finalmente ressuscitaria ao 3º dia. Mas antes que isso acontecesse, Jesus precisava animar o seu grupo de apóstolos, o seu grupo de discípulos, pois esse grupo já estava ficando desconfiado de que o fim de Jesus não seria tão glorioso assim. Alguns, inclusive, estavam ficando com receio, com medo de subir a Jerusalém. Jesus, então, precisa dar ânimo à sua igreja, dar ânimo ao seu grupo, dar ânimo àquelas pessoas humildes e simples que o acompanhavam e que de modo algum estariam preparadas, essas pessoas, para aquilo que iria se passar com Jesus. Então, o que ele faz? Aqui tem essa cena fantástica. Ele está num monte, na Galileia, poderia ser o Monte Tabor, como é conhecido hoje, uma das maiores elevações ali na planície de Jezreel, né? E neste monte, ele se transfigura, ou seja, o seu corpo fica luminoso, suas vestes praticamente transparentes, e ali aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, Moisés representando a Torá, a lei, e Elias os profetas, a lei e os profetas, ou seja, representando todo o Antigo Testamento, representando toda a Antiga Aliança. Moisés e Elias eram as 2 figuras principais da religião judaica, do judaísmo, e Jesus está ali em conversa com eles, como que Jesus quisesse indicar aos seus discípulos: vejam, eu vim dar continuidade a essa aliança que meu Pai estabeleceu com vocês, eu vim dar prosseguimento a essa tradição, né? Jesus no fundo quer dizer isso aos seus discípulos. Só que veja a reação de Pedro. Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui, é bom ficarmos aqui, né? Para Pedro, aquela experiência deveria ser mantida, congelada, deveria perdurar aquele estado de coisas. Ou seja, aquela cena gloriosa de Jesus deveria continuar.
Jesus, Deus não quer isso. Enquanto Pedro está falando, a sua fala é interrompida por uma nuvem que encobre todo mundo. Dessa nuvem sai uma voz, assim como na cena do batismo de Jesus, né? Que lá foi o Espírito posa sobre Jesus como se fosse uma pomba, né? E aqui uma nuvem que encobre toda a cena. Dessa nuvem sai uma voz, e a frase que sai dessa nuvem é quase a mesma da cena do batismo. Este é o meu filho muito amado, em qual eu me comprazo, em qual eu coloco todo o meu agrado. E a frase final é a mais importante: escutai-o. Ou seja, enquanto Pedro está preocupado em congelar a cena da glória, a cena de que tudo está legal, tudo está muito bem, Deus quer outra coisa. Deus remete a atenção dos seus discípulos para a escuta do que Jesus Cristo tem a dizer-lhes. E o que é que Jesus Cristo tem a nos dizer? Ele tem a nos dizer que vai subir em Jerusalém, vai ser preso, condenado, crucificado e morto. Ele deixa claro que o projeto dele não vai agradar ao mundo. O mundo não está feliz com a proposta que Jesus Cristo veio trazer. E que proposta era essa? A proposta de justiça, a proposta de igualdade, a proposta de amor. Essa proposta não agrada uma sociedade tão desigual, um mundo tão desigual quanto este que nós vivemos. Num mundo assim, onde que uns poucos ganham demais e a maioria canela, a maioria escrava, a maioria está aí a trabalhar pelo pão de ontem, né? Uma sociedade dessa, é claro que uma proposta de igualdade, de amor e de perdão não poderia mesmo agradar. A proposta de Cristo não agrada. E por não agradar, representa um risco para a sua pessoa, como de fato acabou acontecendo. Ele acabou sendo preso, julgado, acusam ele de subverter a religião, de pregar contra César, contra o imposto a César, enfim, dão um jeito de condená-lo à morte, de qualquer modo. Assim como as vozes que são indiscretas nos dias de hoje tentam silenciá-las. Esses dias mesmo, 152 bispos escreveram uma carta fantástica, denunciando as mazelas pelas quais está passando o país hoje, denunciando os absurdos que estão sendo cometidos na nossa pátria hoje. E teve gente, inclusive gente que se diz católica, mas de catolicismo mesmo entende quase nada, né, ou pouco, que se estranhou, mas os bispos se manifestando sobre o que está acontecendo, mas é claro, uma religião que não se preocupa com a situação concreta pela qual passa os homens, não é uma religião de Deus. Jesus Cristo não se interessa apenas da alma humana. Se fosse assim, ele não teria se encarnado nesta terra e se tornado homem. Jesus não é o filho do homem, expressão que ele tanto gosta de utilizar, por acaso. Jesus é o filho do homem porque ele ama o homem. Ele coloca o homem em primeiro lugar. O homem está acima de tudo. E uma igreja que não coloca o ser humano acima de tudo, uma igreja que não está a serviço da melhoria de vida do ser humano, da justiça, da igualdade, da paz, não é também uma igreja de Jesus Cristo. É por isso que Deus interrompe Pedro. Pedro quer só a glória. Pedro quer permanecer ali em cima do monte. Pedro quer ficar ali perto de um Jesus esplendoroso e glorioso, se esquecendo que antes da glória vem a cruz, o sofrimento, a coerência, a luta. E é isso que essa voz das nuvens chama a atenção de Pedro. Escutai-o, escutai-o, meu filho. Não fiquem falando vocês, aqui não é para vocês falarem, aqui é para vocês escutarem, meu filho. E é isso que a igreja deve fazer até hoje. Escutar Jesus e não ficar querendo ouvir a sua própria voz ou a voz dessas pessoas que nada compreendem de cristianismo, de Bíblia, de doutrina da igreja. E que ficam aí falando nos seus Facebooks, nas suas redes sociais, ficam aí arrotando besteiras. Não ouça essas pessoas. Ouça sempre os verdadeiros pastores de Deus, da sua igreja, aqueles que foram preparados para estarem à frente do rebanho. Há muitas vozes por aí que querem guiar o rebanho de Jesus. São vozes falsas. Não deem ouvidos a elas. E agora,
Vamos rezar por todas aquelas pessoas que estão necessitadas, essas pessoas que estão enfermas, não só pela Covid, diga-se de passagem. Há tantas enfermidades acometendo a nossa população, há tantos problemas e dificuldades. Vamos rezar por todas essas pessoas. Acompanhe-nos. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde que estão na linha de frente e todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana. Afastai de nós todo mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que está a nos atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Como foi bom ter você aqui conosco hoje. Até amanhã, se Deus quiser.